Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Professor Flori Nunes aqui com vocês. Vamos dar sequência aí aos nossos debates, aqui a nossa apresentação do capítulo 3, as estratégias educativas aí, falando um pouquinho de práticas pedagógicas do nosso guia brasileiro de pedagogia e valores do esporte. Vamos dar sequência então ao capítulo 3 do nosso guia, capítulo 3 que fala das estratégias educativas, das práticas pedagógicas para a gente fazer de fato acontecer as atividades dentro das nossas aulas aí, nas nossas práticas educativas, tá bom? Só para relembrar um pouquinho da nossa primeira aula, essa é a segunda aula falando desse capítulo 3. Na outra aula nós falamos um pouquinho do conceitual, das dimensões do conteúdo, das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A gente vai reforçar um pouquinho nessa aula aqui. A gente falou um pouquinho sobre os princípios educativos, nós falamos sobre métodos de avaliação, a importância de fazer uma boa avaliação, e nesta aula, nesta segunda aula do capítulo 3, nós vamos falar das atividades em si. Vamos trazer alguns exemplos que contém no guia e principalmente as questões conceituais de como trabalhar as possibilidades aí pedagógicas nas estratégias educativas, de como trabalhar com atividades práticas os valores do esporte em nossas atividades, em nossas aulas. Então esse é o objetivo dessa aula 2. Traremos alguns exemplos de atividades práticas, de aulas práticas, em como trazer aí os valores do esporte em nossas aulas, em nossas práticas educativas. Como eu falei anteriormente, nós daremos sequência então ao capítulo 3 do guia, que são as estratégias educativas, com o grande objetivo, a grande premissa de trazer práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento integral dos alunos. Então, só reforçando o que já trouxemos na aula 1 deste capítulo, além do desenvolvimento físico-esportivo dos nossos alunos, dos nossos atletas, a importância sim de trazer atividades e trazer situações onde a gente tenha o objetivo do desenvolvimento integral, o desenvolvimento pessoal e social dos nossos alunos. Este é o grande objetivo deste capítulo 3 com as estratégias educativas. O objetivo dessa aula é fazer com que a gente possa medir, avaliar e aplicar os valores do esporte no ambiente educacional. Como fazer isso? Por meio das práticas pedagógicas que promovam esse desenvolvimento integral dos alunos. Agora, dentro do nosso planejamento de aulas, nós precisamos inserir aulas que proporcionem experiências esportivas que desenvolvam esses valores. Então, a gente precisa ter uma intencionalidade pedagógica em nossas atividades para que essas experiências sejam sim desenvolvidas por meio do nosso planejamento, do planejamento de aulas. Terão que ter atividades que tenham o objetivo de desenvolver esses valores humanos essenciais, para que a gente consiga assim promover uma formação integral dos alunos por meio do esporte. Na prática das nossas tantas aulas que nós faremos durante um mês, um bimestre, um trimestre, um semestre, um ano, nós temos que dedicar sim algumas dessas aulas com uma intencionalidade pedagógica, um objetivo específico de trazer o conteúdo para que a gente tenha esse desenvolvimento desses valores humanos essenciais, para que a gente consiga sim fazer uma formação integral dos alunos por meio dessa prática esportiva. Então, o planejamento de aulas ele vai conter sim essas atividades para que a gente consiga desenvolver esses objetivos. Então, o nosso público aqui sempre os professores, educadores, treinadores, gestores e a família, para que a gente consiga, nesse contexto onde todos estão envolvidos,
a gente consiga de fato trazer atividades que promovam essa formação integral dos alunos. Esse, sim, é o grande objetivo. E aí, como eu falei na aula anterior, na aula 1 deste capítulo 3, vou reforçar um pouquinho a questão das dimensões do conteúdo na educação, que permeiam o nosso arcabouço aí acadêmico deste guia. Então, nós entendemos que para essa atividade, para este guia, onde a gente tem o grande objetivo de formar integralmente os nossos alunos por meio do esporte, nós entendemos que as dimensões do conteúdo na educação ajudam muito nesse planejamento pedagógico. Então, nós entendemos que essas dimensões do conteúdo, elas podem e devem nortear o nosso planejamento das aulas para que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, quando a gente tem nas dimensões do conteúdo a dimensão conceitual, que é o saber, a dimensão procedimental, que é o saber fazer, e a dimensão atitudinal, saber ser e conviver, nós entendemos que por meio dessas três dimensões, nós conseguimos fazer um planejamento onde os alunos vão ter a possibilidade de ter o conceitual, de saber, de conhecer, de entender a teoria. E aí a gente traz alguns exemplos no quadro dessa tela, onde a gente tem ali conhecimentos, definições e teorias. Exemplo, cooperação, fair play, empatia, regra dos jogos. Podem ter outras diversas, mas o importante é que isso esteja claro no planejamento e isso seja debatido com os alunos, para os alunos saberem qual é o conceito, para que eles saibam de fato para que serve a cooperação, o fair play, o que é o fair play. Então, trazer exemplos, trazer o conceito de fato do que é o fair play, para que na sequência tenha-se uma atividade, e aí é o saber fazer, onde é de fato a prática, a atividade, para que esses alunos possam desenvolver suas habilidades, suas técnicas em ações práticas. E aí, fazendo a ligação do conceitual, nós vamos estar falando sobre cooperação. Como é o saber fazer? A aula seriam jogos cooperativos, dinâmicas de grupo, atividades físicas inclusivas, ou seja, nós vamos sim promover um ambiente onde nós tenhamos o desenvolvimento de um jogo cooperativo. E aí é o saber fazer que é de fato procedimental, é a ação. Falamos o que é o conceito de cooperação, a importância dele, o porquê as pessoas devem ter isso na sua vida cotidiana. Nós trazemos uma atividade prática, um jogo cooperativo, e a terceira dimensão, não tão importante quanto as outras, que é a dimensão atitudinal, que é a atitude, que é o saber ser e conviver, ou seja, os valores, atitudes e comportamentos que são esperados diante do procedimental e do conceitual, diante do que foi abordado. Então, no atitudinal, neste exemplo que nós demos de cooperação, fair play, para trazer um jogo cooperativo, é que se de fato tem o respeito, tem uma escutativa pelos colegas, tem a questão da superação, um apoio mútuo, para que de fato o conceito da cooperação seja colocado em prática no procedimental e que a atitude dos alunos, a atitude dos atletas esteja totalmente relacionada com esse conceito. Não vai fazer sentido num jogo cooperativo que eu queira simplesmente ignorar as habilidades e as ações dos meus colegas e que eu consiga resolver tudo sozinho na prática que for apresentada pelo professor, pela aula que for apresentada. Então, a atitude, de fato, é que eu tenha o respeito pelos colegas, que eu respeite a capacidade e habilidade de cada um, que eu consiga fazer o melhor, sim, para que a gente possa superar juntos esse desafio e que eu consiga, de fato, apoiar o meu grupo nessa questão, nessa condição de cooperação. Então, as dimensões do conteúdo, de fato, são trazidas para esse contexto porque entendemos que ela faz todo sentido nessa abordagem pedagógica para que a gente consiga avançar
nas atividades e principalmente nesse grande objetivo que é o desenvolvimento integral dos alunos. A ideia é que em todas as aulas, vocês, professores, consigam trazer, identificar e planejar essas 3 dimensões do conteúdo, trazendo aí para os alunos o conceitual, que é o saber, o procedimental, que é a aula em si, que é o saber fazer por meio de atividades, e o atitudinal, que é o saber ser e conviver, que são atitudes dos alunos correspondentes aí e desejadas nas atividades que serão propostas. Então essa é a importância dessas dimensões. A ideia, de fato, é que essas 3 dimensões sejam planejadas nas atividades. Então cada atividade que for planejada, ela tenha essas 3 dimensões, o conceitual, o procedimental e o atitudinal, para que a gente consiga aí ter sucesso no nosso objetivo maior, que é o desenvolvimento integral dos alunos por meio do esporte. Então, sempre lembrando, as atividades sempre esportivas, pensando sim no desenvolvimento físico esportivo, mas com essa ideia de termos o desenvolvimento integral dos alunos por meio dos valores do esporte. Então, as dimensões do conteúdo presente em todas as aulas, para que a gente consiga, por meio deste método, né, desta metodologia, dessa possibilidade pedagógica das dimensões do conteúdo, para que o nosso objetivo seja atingido. E aí, como eu falei, nós vamos para o capítulo 3, ele traz várias atividades práticas, vários exemplos de atividades práticas que nós devemos desenvolver para que o objetivo dos valores do esporte seja desenvolvido, seja aplicado, e a gente vai trazer alguns deles aqui. Tem diversos outros aí nas literaturas, em várias práticas que os próprios professores já trazem, mas nós trazemos um rol de atividades, já como exemplos de atividades práticas, para apoiar também aí diretamente os professores nas aulas. Então o nosso guia, ele traz sim diversas atividades e nós vamos explorar algumas delas aqui como exemplos de como podem ser trabalhadas a questão dos valores do esporte em nossas aulas. E aí a gente traz um pouquinho das avaliações dos valores do esporte. Elas podem ser qualitativas, por meio de entrevistas, estudos de casos, observações diretas, nós trouxemos isso na outra aula, e das avaliações quantitativas, que são escalas, estudos longitudinais, indicadores sociais, ou seja, as quantitativas é aquilo que nós conseguimos mensurar ao longo do tempo e podemos fazer comparativos ao longo do ano, e as qualitativas que nós podemos fazer aí com entrevistas e estudos de caso. Dando sequência e como nós podemos trazer as atividades, os temas das aulas e valores trabalhados. Então a gente vai trazer aqui a atividade em si, como fazer e quais são os valores trabalhados, o que nós esperamos enquanto competências desses alunos nos valores que serão trabalhados e o que nós esperamos na questão atitudinal, na dimensão atitudinal. Então, alguns exemplos de aulas que nós trouxemos no guia e quais valores devem ser trabalhados. Jogos cooperativos por meio do lençol ball, ou vôlei-sol, como vocês também podem conhecer, onde o que nós esperamos que seja desenvolvido, as habilidades que sejam desenvolvidas, as competências, os valores trabalhados, é a cooperação, o respeito e o fair play. Portanto, esse tema da aula 1, jogos cooperativos, por meio da atividade do lençol ball, a gente espera aí que seja desenvolvida a cooperação, o respeito e o fair play. As atividades estão todas descritas no guia, mas essa é uma atividade onde você pode sim utilizar aí a quadra de voleibol, ter a rede, fazer equipes com um lençol de cada lado, onde você faz com que vários alunos, vários atletas estejam segurando esse lençol e façam o lançamento da bola de um lado para o outro, simulando um jogo de vôlei por meio do lençol. O grande objetivo, de fato, é que a gente consiga levar o conceito da cooperação, do respeito e do fair play por meio dessa atividade do lençol ball. Uma outra atividade que nós chamamos de resolução de conflitos, onde vocês podem aplicar as atividades, aplicar uma aula para trazer os conceitos da empatia, da justiça e da escutativa, para que de fato a gente consiga fazer com que uma resolução de conflitos ela também dependa
de eu escutar o outro sempre, e para que de fato a gente coloque o senso de justiça acima dos valores, ou melhor, dos interesses pessoais. Isso é importantíssimo para que a gente não tenha, não passe a ideia de que tudo é válido pelo ponto, tudo é válido pela vitória. Essa é a grande ideia de que a gente tem esse valor trabalhado nesta aula de resoluções de conflitos. Uma outra possibilidade de aula nós denominamos de competições amigáveis, para que de fato a gente tenha uma atividade onde desenvolva esse espírito esportivo e o apoio mútuo. Uma quarta aula que nós chamamos de liderança, onde a gente possa realmente desenvolver essa questão de responsabilidade, comunicação, trabalho em equipe. Trouxemos aí uma quinta aula falando de reflexão e discussão, para que a gente possa desenvolver os valores trabalhados de autoconsciência, empatia, expressão emocional. Então, nós estamos trazendo exemplos de aulas, e as aulas em si, o procedimental das aulas está no guia, para que a gente possa sim desenvolver os valores trabalhados. Eu acho que a grande questão é justamente qual é a intencionalidade pedagógica da aula, quais são os valores que devem ser trabalhados, qual a expectativa de ensino-aprendizagem e qual a habilidade e competência que nós queremos com os nossos alunos por meio dessa atividade. Esse é o grande objetivo, para que de fato a gente consiga, por meio das dimensões do conteúdo, trabalhar esses valores que eu estou trazendo aqui, tá bom? Dando sequência nas atividades, nós temos aí uma atividade de recuperação e resiliência, onde nós esperamos trabalhar os valores de perseverança, gestão emocional e superação. Uma nova aula de inclusão e diversidade, para que a gente consiga trabalhar, incutir a questão do respeito às diferenças e acolhimento de pessoas que possam vir a ter aí algum tipo de deficiência, e a gente fala de inclusão e diversidade. A corrida de revezamento, e aí a atividade já prática mesmo da própria corrida de revezamento do atletismo, onde a gente consiga estimular a questão do esforço coletivo, da comunicação e do respeito às regras. O jogo do respeito ao adversário, onde nós esperamos o atitudinal dos alunos relacionados à honestidade e ética esportiva, trabalhando esses valores por meio dessa atividade. E uma 10ª atividade, que é o desafio de superação pessoal, onde nós esperamos trabalhar os valores autoconfiança, esforço e metas pessoais, quando a gente traz essa questão do desafio de superação pessoal. Falando especificamente rapidamente das aulas, nós trouxemos alguns exemplos, né, pessoal, sobre do que pode ser trabalhado. A gente sabe que a literatura traz outros diversos, o próprio empirismo tem muitas atividades que os professores também já desenvolvem, pensando nessa ideia, nesse conceito de levar os valores do esporte, mas a ideia aqui sim é realmente trazer essas atividades de forma intencional, planejada, por meio dos conteúdos, das dimensões do conteúdo, para que esses valores sejam trabalhados de forma explícita. Um exemplo aqui dos jogos cooperativos, que foi a primeira aula que nós levamos lá atrás por meio da atividade do lençol ball. A gente traz um pouquinho da estrutura da aula, que deve valer aí para todas. Então a gente traz um modelo, um método, onde a gente traz uma estrutura de aula com a apresentação do jogo, a apresentação da atividade 5 minutos, trazer os conteúdos conceituais. Qual é a ideia? O que é um jogo cooperativo? Qual que é a ideia de cooperação? A gente traz essa ideia do conceito, para depois nós irmos para o jogo, para que a gente tenha os conteúdos procedimentais, e no final da aula a gente traz a questão dos conteúdos atitudinais, para encerrar com uma roda de conversa ouvindo os alunos aí. Então essa é uma estrutura de aula que a gente coloca para que isso seja trabalhada em todas as atividades propostas aí, com o objetivo de ter os valores do esporte trabalhados. E aí um pouquinho do contexto. Aí, o lençol ball, ele promove sim essa questão do trabalho em equipe e cooperação. Os alunos, como eu já trouxe ali atrás, os alunos usam lençóis para passar a bola entre as equipes numa quadra de voleibol com a rede, simulando aí o voleibol adaptado por meio do lençol, onde todos os alunos de um lado da quadra estarão segurando o lençol para passar para o outro lado. Então, de fato, o que nós esperamos aqui
é que a gente tenha a cooperação mútua, o respeito entre as diferenças e o espírito de equipe aí, para que juntos consigam executar o objetivo da atividade. Então aqui um exemplo de uma estrutura de aula e um exemplo de atividade que pode ser feita, que deve ser feita, pensando em trabalhar, em desenvolver os valores do esporte. Aqui já uma outra aula que eu trouxe, como desenvolver, como fazer uma aula de resolução de conflitos. A ideia de apresentação é introduzir o tema e sua importância, e a gente sabe o quanto isso eclode nas aulas e principalmente os alunos veem essa situação a todo instante aí pela mídia. Então o esporte ele traz muito essa questão dos conflitos durante o esporte, isso é importantíssimo a gente trazer isso, esse tema. Então a ideia da aula é trazer uma apresentação onde a gente fale sobre o tema de resolução de conflitos, qual a melhor forma e a importância de ter uma atitude positiva em relação à resolução de conflitos, trazendo os conteúdos conceituais, dizer o que é conflito, discutir alguns conceitos como respeito e fair play, que vão ajudar e muito nessa resolução dos conflitos. Então, na dimensão conceitual, nós temos que dizer sim o que é conflito e discutir ali alguns conceitos como respeito e fair play, que vão levar a uma resolução de conflitos muito mais fácil e agradável, e que possa aí ter sucesso numa resolução, numa possibilidade onde exista algum conflito. Os conteúdos procedimentais, de fato realizar algumas situações hipotéticas, algumas situações ali que serão criadas e propor soluções justas. Então, nesta aula, a ideia de fato é que os grupos discutam sim situações, eles podem vivenciar situações e propor soluções justas, podem pegar exemplos do que acontece no mundo do esporte, em qualquer modalidade, seja no futebol, qualquer outra modalidade, onde aconteça algum tipo de conflito, e eles discutam essas situações e possam propor aí soluções baseadas em conceitos como respeito e fair play, como já trouxemos ali no conteúdo conceitual. No conteúdo atitudinal, de fato, conduzir, o professor de fato ele tem que, claro, como mediador, e trazer possibilidades de uma reflexão de como conduzir, uma reflexão de ouvir os outros e respeitar opiniões divergentes. Então essa é um exemplo de aula onde de fato os alunos eles vão ter um desenvolvimento do conceito da resolução de conflitos. E a aula vai ser planejada com o objetivo de trabalhar esses valores como respeito e fair play, como o exemplo dado aqui. Uma outra aula que eu trouxe, que seriam as competições amigáveis. O professor traria aí na apresentação a ideia do foco na participação, espírito esportivo e não na vitória, ensina o conceito da participação, os valores do respeito, espírito esportivo e do fair play, independente do resultado das atividades. A atividade, no exemplo aqui nós trouxemos corridas de revezamentos e partidas, pode ser jogos de modalidades esportivas, jogos com bola, onde a ajuda mútua é a prioridade, onde de fato a gente coloca o coletivo acima do individual, e na reflexão sobre a importância aí do respeito, interação entre os alunos. Essa é a atividade de competições amigáveis. Um outro exemplo de aula que nós trouxemos ali foi atividades de liderança, onde de fato o objetivo é desenvolver habilidade de liderança, comunicação e responsabilidade compartilhada. A ideia da metodologia dessa aula, da atividade, é que os grupos construam estruturas com materiais fornecidos e cada grupo tem um líder designado. A ideia de fato realmente é que tenha uma divisão de grupos para fazer qualquer tipo de atividade e que de fato cada grupo tenha um líder. E na reflexão, no atitudinal, a discussão de fato ela vai passar sobre a experiência de quem liderou, de quem foi liderado, e trazer as questões da responsabilidade de todos, tanto do líder quanto do liderado, e principalmente como a gente deve fazer essa divisão e a importância do trabalho em equipe para que qualquer atividade, qualquer
situação ela tenha um bom resultado. Mas essa atividade de liderança, de fato, ela faz com que vários alunos passem por essa experiência. A ideia, sim, é que dentro da atividade que seja promovida, o professor ele consiga mudar os líderes a todo instante. Então, quem foi líder vai ser liderado, quem era liderado passa a ser líder em determinado momento do grupo, para que justamente todas as pessoas tenham essa possibilidade de passar por essa experiência de ser líder ali no seu grupo, na atividade, e de fato isso seja depois discutido e trabalhado de como foi ser líder, de como foi ser liderado, a importância de fato desse líder ter habilidades e competências essenciais para exercer uma boa liderança, dentre elas sim ter uma escutativa e ter o trabalho em equipe como um dos conceitos principais. Uma outra atividade que nós trouxemos foi reflexão e discussão, para que de fato a gente consiga avançar aí com os alunos, para que eles consigam refletir e discutir sobre alguns sentimentos, experiências que foram desenvolvidos nas atividades. Então a ideia sim é que se tem uma roda de conversa, então nessa aula tem uma atividade prática por meio de um jogo, mas o principal, o grande objetivo dessa aula é que na roda de conversa os alunos possam compartilhar suas experiências e sentimentos das atividades desenvolvidas. Agora, qual é a questão conceitual e atitudinal que o professor deve conduzir a atividade? Que a autoconsciência, a empatia e a comunicação, elas devem ser aí desenvolvidas durante a discussão. Então são os valores aí esperados para essa aula de reflexão e discussão. A gente trouxe também ali algumas atividades especializadas, trouxemos 3 modelos de aula que são altamente especializadas, que é o de recuperação e resiliência, onde as atividades elas devem ser promovidas por meio de jogos e brincadeiras, mas o principal objetivo é fazer com que os alunos, os jovens, as crianças aprendam a lidar com derrotas e desenvolver perseverança. Então é um jogo, qualquer atividade que tenha possibilidade de jogos sim, que tenha um vencedor e um perdedor, mas que principalmente seja desenvolvido e debatido essa questão de lidar com a derrota e principalmente também aprender com a derrota e buscar a vitória, mas sempre com o respeito mútuo, o respeito às regras, o fair play. Uma outra atividade que nós trouxemos que é bem especializada é a questão da inclusão e diversidade, onde os professores devem trazer aí atividades, jogos adaptados que celebram as diferenças e promovam a colaboração. A ideia de fato é que por meio dessas atividades, desses jogos, seja desenvolvido essa capacidade de que as pessoas, os alunos, as crianças, os jovens, os adolescentes entendam as diferenças e possam sim ser colaborativos com qualquer tipo de ação que tenha que ser uma atividade em conjunto dentro de inclusão e diversidade. E uma outra atividade especializada que está lá no hall das 10 atividades que nós trouxemos é de superação pessoal, onde serão sim aplicadas, desenvolvidas atividades que são desafios individuais para melhorar o próprio desempenho. Isso também é extremamente importante e na questão atitudinal e conceitual, o professor consiga levar ao debate essa questão da importância da superação pessoal. E isso traz muito a questão da resiliência, traz muito a questão de superar seus próprios desafios, mas sempre lembrando com base nos valores do esporte, com base ao respeito às regras, ao respeito aos colegas, às pessoas e a questão do fair play. Mas é importantíssimo que tenha uma atividade sim que traga essa questão da superação pessoal, da superação de desafios, para que o aluno sempre tenha também essa ideia, esse conceito de sempre melhorar o seu desempenho, que ele possa sempre ter sim uma melhora no seu desempenho, mas dentro de regras, dentro do respeito mútuo, dentro do fair play. E uma outra atividade que nós trouxemos foram jogos com os valores, onde nós trouxemos o exemplo da corrida de revezamento e o jogo do respeito ao adversário, onde a cada falta, a cada situação que seja, que saia fora do jogo, que não esteja dentro das regras permitidas, de fato
esses alunos tenham a possibilidade de poder mostrar o seu fair play, pedindo desculpas, enfim, se for o caso, mas a ideia desse respeito ao adversário é onde aconteça uma situação que a regra não permite, de fato que haja um reconhecimento do aluno e de fato ele consiga mostrar aí o valor principalmente da honestidade e do fair play. Pessoal, para essa segunda aula do terceiro capítulo, a ideia foi essa, trazer algumas atividades, principalmente quais são aí os valores a serem trabalhados dentro das nossas aulas, sempre, claro, com o desenvolvimento esportivo, mas com o objetivo, com a intencionalidade pedagógica de trabalhar os valores do esporte. Teremos uma terceira aula com mais algumas atividades. Seguimos por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu!